Pronto, pegou. Pessoal, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente tinha feito, tá? Todas as aulas. Eu projeto, aí vocês me dizem se tá tudo bem, se tá aparecendo para vocês. Porque eu tô com 2 janelas. E a segunda coisa é que hoje a gente não vai fazer lista de presença, como foi combinado, por ser hoje um feriadão, nós estarmos num feriadão. Nós somos muito felizes de ter vocês aqui, mesmo num feriado. Feriado prolongado. E vamos para a nossa última aula desse curso. Vamos começar falando sobre também a tal da avaliação? Acho que podemos. A avaliação, antes de começar, né? É. Então, a gente tinha uma proposta de como avaliar uma atividade para que vocês fizessem, não bem uma avaliação, mas uma atividade para que vocês fizessem, e vocês tentassem, se testassem em relação ao conteúdo que foi passado aqui durante as aulas. Então, o que a gente propõe? Que vocês elaborem uma atividade, um exercício e uma atividade prática, para que vocês, um exercício e uma atividade prática que tenham relação com algum fenômeno que a gente abordou, ou qualquer outro, mas que sejam abordados a partir da teoria gerativa, para turmas da educação básica, então do 6º até o 3º ano do ensino médio, do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E aí, a ideia é que vocês, não sei, a gente pode pensar em atividades que falem sobre mobilidade de sentença, a gente pode pensar em atividades que tratem de formação de palavras, a gente pode pensar em atividades que tratem de... Transitividade, como você falou, né? Transitividade, concordância, hoje eu vou falar um pouquinho de concordância. A gente pode até ortografia. Ortografia dá. Dá para pensar em atividades sobre colocação pronominal, vou trazer um pouquinho de colocação pronominal hoje. Então, dá para falar de várias coisas, mas a ideia é que a atividade em si leve como fundo a teoria gerativa. Então, é aquilo. O seu aluno, ele não precisa ter conhecimento técnico sobre teoria gerativa, mas você, enquanto professor, pode elaborar um exercício, uma atividade, que você sabe que o fundo dela, a teoria que você está aplicando é o conhecimento que você tem sobre teoria gerativa, tá? Então, é meio que um desafio para vocês se testarem e desenvolverem essa atividade. A gente vai botar um link, vai abrir uma aba na Classroom para vocês enviarem a atividade. Óbvio que ela não vale nota, ela não é pontuada, mas ela vai servir só para vocês realmente perceberem o que vocês conseguiram depreender ou não desse... Uma coisa que a gente tem que fazer também é a autoavaliação, a avaliação do curso, né? Isso é importante. Isso é importante para a gente enquanto burocracia, né? Nós vamos colocar também na Classroom uma autoavaliação, mas na verdade é uma avaliação do curso, porque a gente precisa disso para o nosso relatório. Inclusive, para a emissão de certificado, eu preciso anexar o... Isso. Então, a gente pede que vocês respondam também essa atividade, tá? É burocrático para que a gente possa resolver as instâncias com a UFRJ e onde o curso está vinculado, tá? A última aula é hoje. E aí, a data para vocês entregarem isso, acho que podemos combinar para a próxima semana, não é isso? Acho que uma semana, certo? Uma semana dá. Porque aí quanto mais rápido isso ficar pronto, eu posso fazer o relatório, né, para que comece o trânsito aí, né, dos relatórios e, né, para o certificado deles serem liberados. Isso. Alessandra, o relatório ainda não... O relatório não, você perguntou alguma coisa do... Peraí. Formulário. Formulário de presença, hoje não tem formulário de presença, porque foi combinado que a aula de hoje não teria falta, né? Todo mundo receberia presença por ser feriado, tá? Acho que é isso. Alguém ficou com isso. Dúvida? Quer dizer, não sei se eles têm dúvidas, mas é isso que a gente tinha que falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que... Pode deixar, de repente, para o final, né? A gente deixa para o final. Eu vou começar e aí a gente deixa para o final. Vocês estão conseguindo ver o slide? Tá aparecendo direitinho? Sim, tá.
Então, vou começar aqui. Beleza, gente. Então, vamos para a nossa última aula, que é uma aula em que eu vou falar sobre a teoria gerativa e o ensino de gramática, especificamente pensando a mudança no parâmetro do sujeito nulo do PB. Então, quando vocês vão ver, vocês vão perceber essa sigla ao longo da aula, e ela significa exatamente isso, parâmetro do sujeito nulo, PSN é parâmetro do sujeito nulo. Então, vamos lá, organizando a cabeça, igual a gente fez todas as aulas. Sobre o que a gente já falou? Sobre a importância de pensar o ensino de língua portuguesa a partir das teorias linguísticas, sobre como a morfologia distribuída pode entrar no ensino de língua portuguesa. Falamos sobre a exoesqueletal, como é que essa teoria pode também ajudar a gente a trabalhar com o ensino de língua portuguesa. Falamos sobre categorias gramaticais, falamos sobre relações de predicação. Então, agora, nós vamos falar sobre o parâmetro do sujeito nulo no PB. E essa é uma terminologia que aí é aquilo, né? Nós temos uma turma diversa. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu e Isabela, de vocês entrarem. Às vezes, quando a gente trabalha com uma turma tão diversa, a gente tem que saber qual é o ponto que a gente vai chegar para poder discutir o tema da aula. E aí pode ser que seja muito simples para uns, pode ser que seja muito pesado para outros, mas eu estou tentando fazer um meio termo aqui para que todo mundo consiga, ou a maior parte consiga acompanhar da melhor forma possível. Então, a gente viu ao longo desse curso que o objeto de estudo da teoria gerativa é a competência linguística. E aí, esse carinha aí que vocês estão vendo, né, ele traz uma nova dinâmica para falar sobre língua, e, na verdade, o que ele fala, acho que no Linguística Cartesiana, é que ele não traz de volta, né, ele não faz surgir uma nova teoria, mas ele recupera alguma coisa que já fazia parte do conhecimento sobre linguagem, mas que estava deixado de lado, que é a ideia de que eu posso estudar a língua a partir de um componente mental, como um componente mental. E aí, a clássica oposição língua é, língua I. A língua é definida como um objeto externo, um conjunto de enunciados definidos extensionalmente, e a língua I, que vê a língua como algo interno à mente, como um saber individual, e aí entendam um saber como uma competência. E tem uma coisa muito interessante quando a gente faz essa oposição língua I, língua E, que é pensar quando é que esses conceitos, de fato, se instauram dentro da nossa mente. Né? Na verdade, não o conceito em si, mas quando que essa relação de competência, de performance, tem um estalo e acontece. E aí, eu trago uma frase, um trechinho de Cato 2002, que ela diz assim, ó, o conhecimento sintático de um falante adulto não é mais visto como uma regra de boa formação. Cato está fazendo uma contraposição entre a teoria de princípios e parâmetros e as teorias anteriores a princípios e parâmetros, teoria de padrão, que são teorias que viam a formação de sentenças, viam a formação da sintaxe como regras de boa formação. Não é mais isso estritamente, mas o que Chomsky passa a dizer a partir de princípios e parâmetros é que na mente, na faculdade da linguagem, existem dois grandes componentes, né? Os princípios e os parâmetros. Princípios que por si só são considerados invariantes e parâmetros que são as unidades variáveis e que possibilitam as mudanças, as distintas línguas, a emergência das distintas línguas. Então, os princípios são, todas as línguas do mundo seguem essas regras, e os parâmetros são, mudei esse parâmetro, surgiu a língua A, mudou esse outro parâmetro, surgiu a língua B. Então, os parâmetros diversificam as línguas humanas. E aí, o que Cato diz, né? Só para terminar de ler.
o conhecimento sintático de um falante adulto não é mais visto como um conjunto de regras de boa formação, mas como sendo constituído de princípios invariantes e propriedades paramétricas, esta com seus valores definidos a partir da língua que lhe serviu de input no período de aquisição. Então, a definição de parâmetros, se a gente for pensar estritamente nisso que Cato está falando, ela está dizendo assim, olha, na faculdade da linguagem existem princípios e existem parâmetros lá, colocados desde o início, como inato. Os princípios são invariáveis. Agora, quando a criança, completamente saudável, começa a ouvir, começa a receber dados de input, ouvir ou ter acesso a um dado, né? Começa a ter acesso ao input, essa criança passa a ir fixando os parâmetros daquela língua que ela está tendo acesso. Então, pensando nisso, quando a gente vai falar em língua, né, em teoria, existe um momento anterior a esse momento em que a gramática é fixada. Esse momento anterior a que a gramática é fixada, posso tentar exemplificar com vocês como se fosse o momento em que a criança nasceu. Naquele momento em que a criança nasceu, saudável, sem nenhum problema de cognição, essa criança tem lá uma gramática que é universal. E essa gramática universal é capaz de fazer com que, quando acionada, de fazer com que a criança desenvolva qualquer língua humana a que ela for exposta. Então, tem o estágio 0, a tal da gramática universal. A gramática universal é postulada como o S0 inicial, comum a todas as crianças, homogêneo dentro da espécie humana. Longe de ser um estado vazio, a AGU é definida como o conjunto de princípios invariantes, que são comuns a todas as línguas, e mais os parâmetros que variam e que fazem as diferenças interlinguísticas. Então, no início dessa vertente de princípios e parâmetros, vai haver uma oposição entre uma oposição binária, ou o parâmetro é marcado positivamente, ou o parâmetro é marcado negativamente. Então, se a gente for pensar em parâmetros conhecidos, para quem tem um pouquinho mais de acesso à teoria gerativa, a gente pode pensar naquela discussão sobre parâmetro de sujeito nulo marcado positivamente e parâmetro de sujeito nulo marcado negativamente. É como se só existissem línguas em que os sujeitos de referência definida pudessem ser apagados, e línguas em que o sujeito de referência definida obrigatoriamente tivessem que estar preenchidos. E aí, nesse contexto de binarismo, né, a gente tem uma vertente da teoria gerativa que já tem sido deixada um pouquinho de lado, e a gente vai ver isso hoje, um pouquinho. Logo, uma boa parte da língua aí, eu estou aqui, ó. Logo, uma boa parte da língua aí já está na gramática universal, no S0. Isto é inata ou bioprogramada. Os princípios não são aprendidos quando muito maturam. Então, os princípios estão lá. Ninguém vai ensinar qual é um princípio. Ninguém ensina que em todas as línguas humanas, toda sentença tem um sujeito. Ninguém ensina isso para uma criança. Isso é um princípio inato da gramática dessa criança. Os parâmetros também já estão previstos, mas por serem propriedades subespecificadas, precisam ser definidas quanto ao seu valor, mais positivo ou negativo. Então, essa ideia de binaridade vai mudar um pouquinho já abaixo. Através do input que a criança recebe de sua comunidade. A comunidade é importante por dar essa ideia, essa possibilidade de a criança produzir uma dada forma. Sem a comunidade de fala, a criança não tem o gatilho para fazer com que a gramática universal seja desenvolvida, e aí a criança internaliza a gramática internalizada dela. Então, esse parâmetro do sujeito nulo, que eu estava falando ali brevemente com vocês,
é um parâmetro que diz assim, então vamos lá, existe um princípio universal, que é, em todas as línguas humanas naturais, todas as sentenças terão sujeito. Esse sujeito pode ser foneticamente realizado, como em a Elaine está dando aula. Ou esse sujeito aparece nulo, que é o tal do parâmetro do sujeito nulo. E aí eu posso ter chove no Rio de Janeiro, choveu no Rio de Janeiro. E o sujeito do verbo chover, a posição de sujeito do verbo chover está vazia. Só que essa organização, né, de dizer assim, olha, existem línguas em que sujeitos definidos podem ser nulos, e existem línguas em que os sujeitos definidos, referências definidas, nunca poderão ser nulos, ela não é muito clara. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento dos estudos da teoria gerativa, mais especificamente com a ampliação do número de línguas que passaram a ser estudadas, Chomsky começou a ver, não só ele, tá? Vários outros, Romberg, tem vários outros autores que começaram a enxergar isso. Eles começaram a ver que, às vezes, uma dada propriedade que era comum a todas as línguas em que havia, por exemplo, o sujeito nulo, não existia numa outra língua. Então, quanto mais eles aumentavam o número de línguas que eles estavam vendo, maior era a dificuldade de entender quais eram os mecanismos comuns a todas as línguas. E foi nesse contexto que Chomsky começou a se questionar, então a ideia do binarismo é uma ideia falha. Eu não teria somente línguas canonicamente prodrop e nem línguas canonicamente não prodrop. Devem existir línguas no meio do caminho, porque são muitas as línguas no mundo. E aí eles começaram, os grandes cientistas, os grandes gerativistas começaram a desenvolver as análises. Aí a gente pode olhar para algumas sentenças aqui, ó. Olhem só. Em relação à omissão do sujeito, existem línguas como o italiano, o espanhol e o português europeu, esse PL que eu estou fazendo referência ao português europeu, em que é possível omitir esse sujeito. Então, parla italiano bravamente, hablas italiano muy bien, falas italiano muito bem. Então, tanto no italiano, quanto no espanhol, quanto no português europeu, é possível omitir sujeitos de referências definidas. É possível também, nessas línguas, fazer inversão livre do sujeito em sentenças simples. O que é inversão? Inversão, se a gente parar para pensar na ordem, conceito bem tradicional. Pensem vocês no que é uma ordem direta. A ordem direta é sujeito, verbo e objeto. Quando eu falo em inversão livre, eu estou falando naquelas sentenças em que o sujeito não está aparecendo na posição anteposta ao verbo, logo anteposta ao verbo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Em italiano, é possível sentenças como ha telefonato Carlo a seu pai. Assim como em português europeu, é possível uma sentença como telefonou Carlos ao seu pai. Mas a gente já começa a achar estranho, quero começar a colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês e dizer assim, eu não sei se telefonou Carlos ao seu pai é uma sentença boa no português brasileiro. Não digo que ela é agramatical, mas ela é uma sentença minimamente com baixíssima produtividade. Em línguas de sujeito pleno, essas características que eu listei aqui para vocês não são possíveis, nem no francês, nem no inglês, nem no alemão, e outras línguas de sujeito pleno. Também não é possível, e aí é uma coisa interessante, que aqui, ó, comecem a reparar as siglas que estão aparecendo do lado. Aqui eu só falo do PE. Então, essa construção de inversão livre só é possível no PE. Quando eu falo no movimento longo de constituinte QU, o que eu estou dizendo? Quem, e esse I aqui é só um índice, tá? Ele não tinha que estar aqui embaixo. Quem você acha que vem à festa? Esse quem
estava aqui, é uma categoria vazia aqui, ele tem como referente esse outro quem aqui, tem um movimento aqui acontecendo. Esse movimento é um movimento longo. Essa é uma sentença possível no português europeu e é uma sentença possível no português brasileiro. Prestem atenção, aqui em cima, em 5, não é possível no português brasileiro, ou é minimamente estranha, mas aqui embaixo, em 7, é possível no português brasileiro e no português europeu. Já estou tentando indiciar para vocês que a sintaxe dessas duas línguas, dessas duas gramáticas, tem alguma coisa de diferente. Também são possíveis, tanto no português europeu quanto no português brasileiro, sentenças em que existem pronomes resumitivos nulos em sentenças encaixadas. Então, eu posso ter, essa é a moça que acho que possa vir, não existe um pronome resumitivo dizendo, essa é a moça que acho que ela possa vir. Né? Não existe esse pronome resumitivo está nulo nessa sentença encaixada. Uma sentença possível no PE e no PB. Bom, mas que não são possíveis em línguas de sujeito pleno, como o francês e o inglês. Isso leva a gente a começar a pensar, vamos tentar pensar empiricamente. Se eu tenho construções que são típicas de línguas de sujeito nulo, e tenho construções, ou melhor, eu tenho estruturas, traços, que são típicos de línguas de sujeito nulo. E esses traços acontecem em boa parte das línguas, mas não acontecem num grupo específico de outras línguas. O que então está acontecendo com essas outras línguas? Pensando empiricamente, pensando cientificamente, a gente começa a se questionar se, de fato, essas línguas são iguais, ou se, tipologicamente, elas são diferentes, e, sendo diferentes, quais as consequências que essa informação traz para a gente? Então, qual seria a consequência, por exemplo, se eu chegasse hoje para vocês aqui e dissesse assim, português brasileiro e português europeu não são a mesma língua. Não são a mesma gramática. Se eu disser isso para vocês, qual é a consequência disso para o sistema de ensino? Então, voltando para cá, o parâmetro do sujeito nulo. Há um conjunto de traços que caracterizam as línguas prodrópias, ou seja, línguas de sujeito nulo. Então, um desses conjuntos, ou alguns desses conjuntos são, para ocorrer sujeito nulo, não necessariamente as marcas flexionais precisam estar presentes em todas as pessoas verbais. Então, vamos lá. No início da teoria gerativa, quando a gente tinha lá o movimento binário, ou o parâmetro do sujeito nulo era marcado positivamente, ou era marcado negativamente, como é que foram classificadas as línguas? Línguas que tinham um sistema flexional rico, ou seja, 6 flexões gramaticais, 6 flexões verbais para as pessoas do discurso, eram ditas línguas de sujeito nulo. Línguas que tinham um sistema de concordância dito mais pobre, o inglês, por exemplo, em que todas as marcas são iguais, ou tem poucas exceções, todas as marcações de pessoas são iguais, ou tem poucas exceções, eram tratadas como línguas de sujeito pleno, ou línguas não prodrop. Só que aí, como eu disse para vocês, chegou um momento que eles começaram a investigar outras línguas. E aí, quando eles foram lá para o Oriente, eles encontraram uma grande diversidade de construções. E um grupo específico dessas línguas orientais, o que eles encontram? Não há um sistema de flexão rico, mas há sujeito nulo. Opa, se não há um sistema de flexão rico, mas há sujeito nulo, a premissa, então, de que as línguas de sujeito nulo são aquelas que têm flexão em todas as pessoas verbais, é uma premissa que pode ser falseável. Então, empiricamente, o raciocínio estava sendo construído para
desdizer ou reformular aquilo que foi dito lá no início de princípios e parâmetros. Segundo, não há, portanto, uma marcação binária no parâmetro do sujeito nulo. Então, se não há uma marcação binária no parâmetro do sujeito nulo, não existem somente línguas pro-drop e línguas não pro-drop. Ou seja, se eu pegar um contínuo, se tem funcionalista aqui, a gente consegue ver isso claramente. Se eu pegar um contínuo de línguas, eu vou ter línguas que são canonicamente pro-drop, línguas canonicamente de sujeito nulo. E eu vou ter línguas que são canonicamente não pro-drop, línguas em que todos os sujeitos são preenchidos. No meio do caminho estão as outras. O que isso significa? O que isso impacta na nossa vida especificamente? Isso impacta isso aqui, ó. O Veríssimo, ele tira de Homberg uma classificação das línguas naturais em 4 possibilidades. Então, aquele estudo sobre o parâmetro do sujeito nulo, que era um estudo binário, agora mostra que existem 4 possibilidades ou 4 tipologias de línguas segundo esse parâmetro. Eu posso ter línguas canonicamente pro-drop. Que línguas são essas? Italiano, português europeu, o grego, o turco. E quais são as características dela? Há uma morfologia verbal rica, o suficiente para possibilitar a ampla ocorrência de sujeito nulo em todas as pessoas gramaticais e em contextos variados. Se eu tenho uma flexão verbal rica, a pessoa do discurso está marcada ali. Se a pessoa do discurso está marcada, a posição do sujeito pode estar vazia. Pode estar nula. Agora, reparem que o português europeu está numa posição, numa bolinha, numa tipologia diferente da posição em que está o português brasileiro. O português brasileiro é classificado dentro dessa nova distribuição das línguas no parâmetro do sujeito nulo como uma língua parcialmente pro-drop. E ele não é semelhante ao português europeu. Ele se assemelha ao hebraico, ao russo, ao finlandês, a outras línguas de troncos linguísticos distintos, inclusive, mas que trazem, ou que não combinam, mas compartilham com ele determinadas características. Quais sejam? Os sujeitos sem referência definida, ou seja, os sujeitos arbitrários, tendem a ser nulos, mas há fortes restrições à ocorrência de sujeitos nulos referenciais. E o português brasileiro me parece que já está um pouquinho à frente disso aqui, e eu vou mostrar daqui a pouco. Línguas radicalmente pro-drop. Línguas que permitem sujeitos nulos livremente e não apresentam qualquer tipo de marca verboflexional indicativa de concordância. Chinês, japonês, tailandês, vietnamita, são as línguas orientais que eu falei ali um pouquinho antes, no slide anterior. E línguas de expletivo nulo. São as línguas nas quais não há possibilidade de sujeitos nulos referenciais, mas permitem expletivos nulos, como o alemão, o holandês, crioulo de Cabo Verde, entre outras. Vejam, o que a descrição das línguas possibilitou. Possibilitou mostrar que aquela ideia inicial de que o parâmetro é binário é uma ideia que não se aplica. Todos esses fenômenos têm a ver com o sistema de parâmetro, têm a ver com os parâmetros. Todos os fenômenos que nós estamos vendo aqui têm a ver com o parâmetro, mas eles mostram que os traços especificados em cada uma das línguas são distintos, o que faz com que essas línguas sejam agrupadas de formas distintas. Para a gente aqui, importa, nesse momento, deixar claro que, olhando para essa tipologia, português brasileiro e português europeu não estão no mesmo grupo. Olha o tamanho da consequência que é isso. Se português europeu e português brasileiro não são tipologicamente línguas do mesmo grupo, gramáticas do mesmo grupo, como então nós continuamos dizendo, reverberando por aí que são a mesma língua? Vamos pensar um pouquinho empiricamente.
trazer alguns dados para vocês. Tá pequeno, mas eu acho que dá para vocês verem. Eu vou aumentar aqui, depois eu ando um pouquinho para o lado. A gente sabe que o fenômeno linguístico em si, qualquer coisa em língua, é passível de mudança. A língua é viva, então ela muda. Mesmo sendo uma gerativista, né, a gente defende a mudança linguística, a gente fala em competição de gramática, a gente já superou aquele momento em que o gerativista dizia, olha, não, eu não quero estudar mudança linguística. O gerativista hoje estuda mudança linguística. E a Galves e a Paixão de Souza, em 2013, trazem para a gente um gráfico bem interessante. Esse gráfico mostra o seguinte, ele mostra a variação VS e SV, e na verdade os dados aqui estão em função de VS, os resultados estão em função de VS, eles mostram a disputa VS e SV no português europeu. Começando olhando dados de textos produzidos na primeira metade no século XVI, primeira metade não, né, no século XVI, até chegar no século XIX. E o que elas verificam? Elas verificam, uma queda acentuada de 60% até 22% na frequência de uso de VS no português europeu. Português clássico e português europeu. Então, enquanto o português clássico, que é essa gramática, a gente chama de português clássico, a gramática dos séculos XVI e XVII, produzidas pelos portugueses. Então, por exemplo, Luís de Camões falava o que, em linguística histórica, a gente chama de gramática do português clássico. Ele tinha como gramática internalizada a do português clássico. Se a gente vem para Pessoa, por exemplo, a gramática internalizada dele é o que a gente hoje chama de português europeu moderno. Então, a gente está fazendo essa divisão. Qual era a característica principal da língua de Camões? A língua de Camões tinha muito sujeito invertido, tinha muito VS. A língua de Fernando Pessoa, por outro lado, era uma língua em que tinha, que tem, na verdade, né, porque é que chega até hoje, que tem menos VS e mais SV. Prestem atenção, a gente viu ainda há pouco que uma das características das línguas de sujeito nulo é a inversão livre. Elaine, então você está me dizendo que a língua de Camões era uma língua de sujeito nulo, e esse português de agora, europeu, não é uma língua de sujeito nulo? Não. Eu estou dizendo que essa ordem VS permanece ao longo de todo o período. Tem uma queda, mas ela permanece. Os portugueses continuam produzindo VS, de uma forma diferente do que acontecia lá no tempo de Camões. E não dá para falar aqui direito. Quando elas olham para a expressão, a Galves e a Paixão de Souza, tá? As mesmas autoras. Quando elas olham para a expressão do sujeito, e não só de VS, nesse mesmo período do tempo, então 16 até o 19, elas conseguem mostrar uma coisa extremamente interessante sobre o português lá da terrinha. Elas conseguem mostrar o seguinte, olha, VS cai, começa lá no século XVI com 27% e chega a 12% aqui, século XIX. Há um aumento acentuado de SV, 42% aqui, sai de 18 e vai para 42. Mas quem compete com o SV é o tal do sujeito nulo. Então, em Portugal, a frequência de uso de sujeito nulo é uma frequência atualmente de 46%. Atualmente não, porque ela está em 1900 ainda. Mas de 46%. Uma frequência alta. Então, o que os portugueses fazem em relação ao sujeito? Os portugueses têm muito sujeito nulo. Os portugueses, quando têm sujeitos preenchidos, preferem usar o sujeito anteposto. E quando eles têm a possibilidade de colocar esse sujeito posposto, eles colocam em algumas construções, que são muito mais produtivas do que as que a gente vai encontrar no português brasileiro. VS, no português brasileiro, a tal da inversão livre, no português, que a gente viu
anteriormente, é uma inversão muito rara no português brasileiro. Ela é quase que uma tradição discursiva. E ela é determinada no português brasileiro por fatores gramaticais, estruturais, que a gente vai ver. Então, eu acho que o próximo é o português brasileiro. Então, o que a gente pode ver sobre a sintaxe de VS no português brasileiro? Berlink, é a Rosane, professora lá da Unesp de Araraquara, ela mostra para a gente que em textos produzidos no Brasil, nos séculos XVIII, XIX e XX, o que ela observa? Ela observa uma queda bastante considerável no uso de VS. Então, sai de 42% no século XVIII e chega a 21% no século XX. Mas mais do que esse número cru, Berlink mostra uma coisa interessante para a gente. Sabem esses 21% aqui que restam de VS no português brasileiro? Ela mostra para a gente que aqui, eles vão se dissipando de acordo com a estrutura do verbo. E a gente viu isso semana passada. Na semana passada eu falei para vocês, olha, quando eu tenho um verbo inacusativo, esse verbo inacusativo tem um sujeito que nasce na posição de complemento do verbo. Esse sujeito teria uma tendência a ficar mais posposto do que o sujeito de uma sentença, o sujeito de um verbo transitivo, por exemplo, que já nasceu lá na posição de argumento externo. O que acontece aqui? Olha só o que ela observa. Ela mostra que quando há um verbo transitivo existencial, e depois a gente vai descobrir que esse transitivo existencial é o inacusativo dela, no século XVIII, 100% das ocorrências deles tinham um sujeito com VS. Isso não varia muito ao longo do tempo, 100, 97, 99. Quando a gente olha para um verbo transitivo direto, em que havia uma frequência de uso de 34% de VS e chega ao século XX com 3% de VS, a gente já começa a notar uma diferença. Opa, VS, que é esses 21% aqui, que são esses 21% aqui que chamaram a nossa atenção, na verdade, no século XX, uma construção como telefonou a Elaine para a Isabela, uma construção desse tipo é extremamente rara. E esse resultado aqui, considerando o tipo de verbo, mostra isso para a gente. Quando a Izete Coelho, lá na tese dela, olha para essa mesma tabela de Berlink e fala assim, não, eu vou testar quais são esses verbos que ela está mostrando e que aqui indiciaram 100%, 100, 97, 99, a Izete Coelho encontra apenas 3% de VS quando há um verbo intransitivo. E o que é o verbo intransitivo? É aquele verbo monoargumental cujo único elemento é o sujeito agente. Elaine correu. Quando eu tenho um verbo inacusativo, é um verbo monoargumental também, cujo único sujeito nasce na posição de complemento do verbo. Portanto, ele tem um papel temático de paciente. As flores morreram. Ou morreram as flores. Então, esse contexto de verbo inacusativo é resistente no português a passar a uma frequência de uso maior como SV. O que isso importa para a gente? Vamos lá, vamos continuar. Vocês devem estar se perguntando aí, por que a Elaine está falando disso tudo aqui? Vamos lá. Eu vou continuar pentelhando o juízo de vocês com os nomes dos verbos. Vou aumentar aqui, para vocês verem. Então, eu tenho verbo transitivo, verbo predicativo, intransitivo, passiva analítica, cópula e inacusativo. Todo mundo sendo observado a partir dos sujeitos em VS.
tá? Todos esses resultados ali estão olhando para os sujeitos em VS. Esse aqui é um gráfico de Machado 2020. Olha só o que está acontecendo. VS está diminuindo com quase todo mundo. Você olha para a linha roxa, que é a passiva analítica, VS está chegando em 0. Você olha para o intransitivo, que é aquele monoargumental que só tem um elemento, e esse elemento é um sujeito agente, está caindo também. Você olha para o cópula, está caindo também. Você olha para o transitivo, tadinho, está morrendo, não tem VS mais, chega aqui com 2%. Essa língua é uma língua resistente à inversão. Onde é que essa inversão está acontecendo no português brasileiro? Essa inversão está resistindo em 2 contextos. Ou quando o verbo é predicativo, e aí a gente tem que pensar se não é uma estrutura de clivada, ou quando esse verbo é um verbo inacusativo. Então, só existe um contexto em que, no português brasileiro, VS está resistindo, verbos inacusativos. E já tem trabalhos aí mostrando que talvez não seja exatamente isso, mas aí é para a tese da Annalisa. O que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente pode falar? Essas línguas parcialmente prodrop, elas exibem, que aí seria o português brasileiro, elas exibem alguma morfologia verbal com sincretismo entre as formas verbais. O que é sincretismo entre as formas verbais? Um sincretismo entre as formas verbais é aquele caso em que as pessoas falam eu bebo, você bebe, tu bebe, ele bebe, nós bebemos, e vocês bebem, eles bebem. Ah, a gente bebe. E olha que esse sincretismo ainda é um sincretismo menos forte do que naquela gramática que tem eu bebo, você bebe, tu bebe, ele bebe, nós bebe, a gente bebe, vocês bebem, eles bebem. São 6 pessoas, são pessoas do discurso e somente 2 formas. Uma para a primeira pessoa e uma outra para todas as outras. E isso acontece com o quê? Isso acontece lá no português europeu? Não. Isso acontece lá no islandês. Uma língua completamente diferente da nossa. Sujeitos nulos de terceira pessoa podem ter uma leitura indefinida ou arbitrária. Então, eu posso ter uma leitura de 34 como indefinida ou arbitrária, e não uma leitura com referente definido, como seria no português europeu. Sempre passa o álcool antes de abrir a garrafa. É qualquer pessoa. E, obviamente, eu não vou ler islandês nem finlandês aqui para vocês, né? Senão vocês iam ficar rindo aí de mim. Sujeitos geralmente apresentam restrições à inversão de ordem SV. Olha os dados que eu mostrei ali para vocês. Os resultados que eu acabei de mostrar. Então, apareceu um estudante agora há pouco dá, no PB e no PE, porque esse é um verbo inacusativo, mas quando tem bebeu o café o Pedro, é possível no português europeu e é gramatical no português brasileiro. Tem que ter muita força para entender isso aí. Sujeitos pronominais na sintaxe aberta têm uma leitura neutra. Eu vou comer no restaurante universitário, você sabe que pode fazer o que você quiser. É neutro esse negócio. Além disso, se a gente estava olhando para os verbos, para os sujeitos de referência definida, o que a gente pode falar quando há um sujeito de referência arbitrária? E o que é um sujeito de referência arbitrária? É aquele sujeito chamado de indeterminado. Olha só o que está acontecendo. Nessa gramática do português brasileiro, o sujeito de referência indeterminada, ou sujeito de referência mais arbitrário, é um sujeito que pode acontecer com todas essas formas aqui, ó. Se, eles, nós, a gente, você, zero. E esse sujeito aqui é um sujeito preenchido, diferente do que acontece lá do outro lado do oceano. Então, e
aí é interessante que eles mostram o seguinte, olha, lá no século XIX, lá no século XIX, a gente tem 40% do uso de ser. É o vende-se casas? Não vende-se casas, mas precisa-se de ajuda? Precisa-se de ajuda, esse ser é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Lá no século XIX, ele chega num ponto, ó, lá em 1933, nos dados, lá que são dados de peça, provavelmente, nos dados lá, eles encontram até 60% de sujeito indeterminado sendo expresso com ser, com crítico ser. Chega-se hoje aqui no Brasil, no português brasileiro, 1990, 1992, peças produzidas nessa época, se encontra alguma coisa próximo de zero, talvez 2, 3%. E tem outras formas ganhando espaço para expressar esse sujeito de referência arbitrária, que passa a ser preenchido. Então, o sujeito, assim como o sujeito de referência definida passou a ser preenchido, o sujeito de referência arbitrária também passa a ser preenchido. E aí a gente tem algumas formas para a gente pensar em quais são os casos ou as estruturas que a gente pode usar para indeterminar um sujeito. Então, eles estão assaltando nesse bairro, a gente sabe quem são são os bandidos, são os criminosos, mas a gente não consegue identificá-los. Nós precisamos de ordem e progresso, esse nós inclui você, mas inclui também um monte de gente, ele é arbitrário. Da mesma forma que a gente precisa de ordem. Você vê muito comércio no centro, esse você não é você que eu estou falando com você agora, é você qualquer pessoa. Eu posso estar andando, é aquele você que as pessoas usam quando você, ó, é o você você que eu acabei de usar. É aquele você que a gente usa ao dar uma instrução para uma pessoa. Ah, como é que eu faço para chegar na rua? Como é que eu faço para chegar na UFRJ? Ah, você tem que ir ali para o ponto e pegar o ônibus X. Esse você não necessariamente é você, mas é qualquer pessoa que queira ir para a UFRJ, deste ponto, tem que ir ali para o ponto e pegar o ônibus X. Vejam só uma coisa, não sei se vocês já se atentaram, mas essa lista aqui de formas que eu estou mostrando para vocês é uma lista muito mais ampla do que aquela que aparece nos nossos livros didáticos, nos nossos sistemas de ensino, e que supostamente indicam um sujeito indeterminado lá naquela classificação do sujeito. Aí vem a pergunta vem a pergunta das últimas 3 terças-feiras, que é a pergunta... E agora, Elaine, como é que a gente faz para levar isso tudo para a escola? Eu posso falar de parâmetro de sujeito nulo na escola? Acho que com o ensino fundamental 2 não dá, não. Dependendo de como for a sua turma de ensino médio, acho que dá para brincar. Mas não é esse o foco. O foco é como que a gente, enquanto professor, vai fazer uso disso. Essa aula de hoje é muito mais pensando em nós, professores. Como é que nós vamos, sabendo dessas mudanças que estão acontecendo no português brasileiro, como é que nós vamos trabalhar com isso dentro da sala de aula? Porque é uma realidade muito específica. A gente, prestem atenção, português brasileiro e português europeu são tipologicamente línguas distintas. Se eles são tipologicamente línguas distintas, como é que a gente chega na escola e diz que é a mesma língua? Primeiro ponto, português brasileiro e português europeu são línguas de tipologias distintas. Só que, no nosso reino encantado do Brasil, lá no século XIX, existiram alguns romancistas, literatos, que resolveram importar de Portugal a norma padrão de lá. E olha que a norma padrão de lá, que foi construída no século XIX, que foi refeita no século XIX, já foi refeita porque eles perceberam que a língua deles já não era mais igual à língua de Camões. O que Machado de Assis faz? Acha bonitinho, pega a gramática normativa de Portugal e traz para o Brasil. E é isso que a gente tem até hoje. Então, a nossa norma padrão
é baseada no modelo do português europeu. A nossa norma padrão é baseada no modelo do português europeu. Então, o que a gente ensina para as nossas crianças? A gente ensina uma língua com uma tipologia diferente. A gente ensina língua estrangeira. Quando a gente quer que a nossa criança desenvolva a norma padrão, a gente ensina para essa criança uma língua estrangeira. Não é a língua deles. Duvido que uma criança estadunidense, saiu com um problema aqui, que uma criança estadunidense tenha que aprender o inglês britânico para dominar a norma padrão. Eu duvido que eles façam isso. E Plutão? O que Plutão tem a ver com esse negócio aqui? Até metade dos anos 2000, estudamos na escola que o sistema solar é composto por 9 planetas. O mais distante deles, Plutão. Mas em 2006, uma mudança na definição da União Astronômica lá, sobre o que é planeta, fez com que Plutão mudasse de categoria para planeta não. É empírico. Ele cumpre 2 dos critérios para ser enquadrado como planeta, mas não um terceiro. E qual é esse critério? O de uma órbita livre. E aí a informação está ali. Então, ó, Plutão está aqui bonitinho, mas não está aqui na lista dos planetas do mundo. O Sol aqui. O último planeta é Netuno. Acabou. Então, Plutão não é mais um planeta. Já mudaram a concepção, Plutão não é mais planeta. E o que Plutão tem a ver com a língua? Métodos empíricos mostraram que Plutão não cumpre todos os requisitos para ser um planeta. Consequência, Plutão não é mais considerado planeta. Ponto. E ninguém discute. Plutão não é considerado planeta. Métodos empíricos mostram que o português brasileiro e o português europeu são línguas tipologicamente distintas. Consequência? Infelizmente, nenhuma. Para o ensino de língua portuguesa no Brasil. E essa é uma decisão política que a gente não para pensar. Mas é uma decisão que nos torna ainda submissos à colônia. E aí eu botei esse memezinho aqui desse rapaz, que eu adoro este rapaz. Posso falar, adoro ele aqui, né? Já que eu estou falando de português brasileiro. Então, vamos lá. Além disso, nossas classificações. Sujeito indeterminado na NGB. Verbo na terceira pessoa do plural, com sujeito nulo. Verbo transitivo indireto ou intransitivo, acompanhado do clítico ser. Beleza? Sujeito indeterminado no português brasileiro. De fato. Verbo na terceira ou primeira pessoa do plural com sujeito nulo, verbo na terceira pessoa do singular com sujeito nulo, verbo na terceira ou primeira pessoa do plural com sujeito pleno, verbo na terceira pessoa do singular com sujeito pleno, o tal do agente do nós. Tem ninguém, isso não chegou ainda nos nossos materiais escolares, mas já há ciência provando empiricamente que é este o quadro do português brasileiro. Sabe as redações cheias de sujeito preenchido com o pronome ele? É simplesmente português brasileiro. Vocês já viram alguém reclamar dos textos em inglês com pronomes preenchidos? Não. Por quê? Porque se reconhece que o inglês é uma língua que tem sujeito preenchido. Mas não se reconhece que o português brasileiro é uma língua que está em um processo de mudança, cujo sujeito também tende a ser preenchido. Simples assim. Sabe a concordância problemática na educação básica? Sabe a criança que escreve nós vai, nós come, a gente comemos, você escreve, tu escreve. Então, mas tu escreve, ninguém, pelo menos na área em que tu não tem concordância, tu escreve não é uma construção estigmatizada. Qualquer carioca fala tu escreve, não é estigmatizado por falar tu escreve. Ou seja, produz tu sem concordância de segunda. E o que é isso? Isso é só o português brasileiro. Sabe a colocação pronominal? Nosso eterno problema para saber se a gente deve usar próclise ou ênclise. Brasileiros usam próclise, portugueses usam ênclise. Simples assim. E não tem nada de anormal em a gente usar próclise. Aliás, a língua de Camões que chegou aqui em 1500, quando eles tomaram o nosso território, é uma língua de próclise.
os portugueses passam a produzir ênclise naquela mesma mudança que aconteceu lá na passagem do século XVIII para o XVII para o XVIII, que é a mudança que leva eles a produzirem mais SV, que leva eles a produzirem ainda mais sujeito nulo, que leva os portugueses a produzirem mais ênclise. E aí essa mudança tem a ver até com o componente morfofonológico. Sabe a tal da adequação linguística? Não é adequação. É troca de língua, é troca de gramática. Quando você vira para uma criança e diz assim, olha, você tem que produzir sujeitos com concordância, você tem que produzir, tirando os casos em que há atrativos, pronomes clíticos enclíticos. Quando a gente diz isso, a gente não está falando para ela se adequar, a gente está falando para ela trocar de gramática, a gente está falando para ela falar uma língua estrangeira. E há uma forte evidência para a gente falar isso. Os portugueses, em ambientes formais ou informais, porque a adequação linguística dita aí é em ambiente formal. Para os portugueses não importa. Não mudam o seu sistema de colocação pronominal e nem as suas ricas marcas de flexão. Não importa se eles estão num ambiente formal ou num ambiente informal. Eles podem estar numa mesa de bar que eles vão estar usando clíticos enclíticos. Eles podem estar numa conferência que eles vão usar clíticos enclíticos. Eles podem estar numa mesa de bar que eles usarão os verbos conjugados com as 6 marcas flexionais. Assim como se eles estivessem numa conferência. Não é adequação, é troca de gramática. Eles simplesmente usam a sua gramática internalizada. Era para ser uma exclamação aqui. Aí vem a pergunta, por que nós temos que mudar a nossa gramática? De novo, isso é uma decisão política. É político, não tem a ver com língua, tem a ver com política. Tem a ver, talvez, com o fato de que as ciências humanas não são tão bem avaliadas ou tão bem consideradas, valoradas pela sociedade. Nos cabe a decisão de como falar sobre língua, a nós, professores, tá? Nos cabe a decisão de como falar sobre língua e especificamente sobre o português brasileiro na educação básica. E sim, eu escrevi com clítico e início absoluto de sentença. Então, essa é uma decisão. Clítico em posição de início absoluto de sentença é uma característica do português brasileiro. Portugueses não colocam clíticos em posição de início absoluto de sentença. Aliás, os professores mais tradicionais riscariam aquilo ali e falariam assim, nossa, que absurdo que ela botou ali um clítico em início absoluto de sentença. Mas tá ali, ó, estou comunicando. Isso aqui é o português brasileiro. Essas aqui são as minhas referências de hoje. E aqui o recadinho que eu deixo para vocês. Foi um prazer passar essas 7 semanas com vocês. E um obrigada meu e certamente da Isabela. Com certeza. Deixa eu parar a apresentação aqui. Pronto. E aí, pessoal? O que vocês têm para falar? Isabela? Eu adorei teus memes. Gostou? Ai. É bom. O assunto é pesado, mas a gente consegue explorar um pouquinho. Sim. O pessoal está te elogiando aí, era isso mesmo que eu ia dizer. Assim, eu acho que foram excelentes, assim, as aulas com muito mais, inclusive, relação, né, com a sala de aula. Você tem muito mais experiência que eu, inclusive, em sala de aula na educação básica, né? Então, você está muito mais próxima disso, né? Uhum. Foram muito boas essas últimas aulas aí, muito mesmo. Bom. Eu acho que a gente conseguiu fazer um grande panorama, assim, a gente conseguiu falar bastante coisa sobre teoria gerativa, a gente conseguiu mostrar alguns exercícios, é claro, nunca dá para falar tudo, e talvez a gente tenha conseguido dar um passo além do trabalho do ano passado, que é levar, de fato, à prática, mostrar alguma coisa à prática, né? E trazer uma discussão. Acho que o ambiente ficou bem legal, a gente conseguiu falar bastante coisa. Quanto mais a gente tiver pessoas com
com experiência também em sala de aula, né? Sim. Isso ajuda, inclusive, a quem não tem e que participa também do curso, né? Porque Sim. traz mais discussão aqui para a gente, né? Sim, o pessoal que tá na graduação ainda, tô vendo aqui Camila, a Gabriela, pessoal da UF aqui especificamente que eu tô vendo, escrevendo. É isso, acho que foi um momento bacana. Essa coisa Mas da colocação pronominal. Ah, desculpa, pode falar. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio da aula de hoje, gente? Eu consegui. Você conseguiu? Consegui. Ô, professora, você gostou disso, professora? Eu gostei, eu adoro essa aula da colocação pronominal, né? Porque a gente vê que, enfim, a gente não usa isso. Para colocar no texto escrito é uma tarefa árdua, né? De vez em quando a gente tem que voltar lá e sair mudando tudo de lugar. Senhora! O do início da sentença já é mais na escrita, obviamente, não na fala, né? Ele é um pouco mais natural, assim. Eu não coloco no início da língua escrita, eu não coloco, né? Eu dou um jeito lá, faço uma gambiarra qualquer, coloco uma sentença esquisita, mas ele não vai no início. Mas sei lá, um se tornou, alguma coisa assim que está lá no meio, né? De vez em quando a gente tem que dar uma mexidinha para mesóclise e a gente esquece que existe, porque toda hora. Isso é muito esquisito. Mas a ênclise nesses lugares, assim, que não são do início, às vezes a gente tem que dar uma mexida lá, né? Sim. E eu, na língua falada, né, essa é uma das dificuldades grandes, assim, né, por causa daquelas vogais átonos, daqueles pronomes átonos do português europeu, né? Essa atonicidade aí é o que me dá mais dificuldade para entender um português falando, pelo menos pelos 10 primeiros minutos. Eu preciso de um tempo longo até me acostumar, aí eu vou ouvindo, tá, já entendi que eles não pronunciam vogais, tá bom. Nas primeiras semanas que eu passei em Lisboa, eu fiquei numa república, né? Só tinha uma casa que só tinha meninas. E na hora do jantar, eu fui sentar com uma menina chamada Francisca, e ela começou a falar, e eu falo assim, eu olhei e falei assim, cara, eu não estou entendendo nada do que ela está falando. Absolutamente nada. E a Francisca muito simpática, querendo me receber e tal. Eu, caraca, gente, não sei nada do que ela falou. Aí chegou um momento que eu não aguentei. Eu falei assim, Francisca, fala mais devagar. Só letra, só para entender qual é a palavra. Que aí depois eu pego. Não é canal quando eu coloco. Opa, Giovana tá falando. É que eu estava lembrando que você deu aula pra gente de... Eu não lembro se foi no português 7, eu acho que foi no 7, que você passou uns vídeos de alguma... Eu acho que era uma portuguesa, explicando alguma coisa de língua, de mudança linguística. E eu lembro que eu olhava para as pessoas assistindo e ficava, será que sou só eu que não estou entendendo nada? Não, Giovana, não. Não estou entendendo nada do vídeo em si. Não dá para entender, não. É muito difícil. Não é fácil, não. A gente pegou um táxi uma vez, eu e Murilo, a gente saindo do aeroporto de Lisboa para ir para o centro, né? Aí eu, tô em Portugal, né? Beleza. Portugal, português. Fala aqui. É um pouquinho diferente. Eu ficava olhando pro Murilo, tipo assim, me ajuda, porque eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eu vou pedir para ele falar inglês daqui a pouco comigo. Era mais fácil não ter aberto a boca e ter entrado no carro falando inglês. Foi assim quase o tempo todo, sabe? Ele que me ajudava. Geralmente é ao contrário, né? Quando a gente viaja, tem que falar inglês, aí sou eu. Mas quando é português, eu fico toda... Tá entendendo? Elaine. Oi. Eu achei interessante quando você falou que a gente fala... É uma outra língua, é um outro idioma, né? Do português de Portugal, é o português brasileiro. Porque eu também convivi um tempo com os portugueses, e assim, não os linguistas, né, mas pessoas comuns, correntes, e eles falavam, né, mas vocês não falam português, né, então assim, o povo, né, português, eles não consideram, né, até falar, o brasileiro tem um sotaque mais bonito do que o português, né, tem uma musicalidade na fala, e não é só na forma, né,
da fala, da escrita, e é interessante a gente também se reconhecer, né? Exato. Que a gente quer falar a língua do português europeu, né? A gente não quer se assumir também como uma língua, né? Então a gente tem que mudar, tem que fazer essa, né, adaptar, né, ao lugar que a gente está, e para eles é muito mais fácil, né? Porque já é assim em qualquer ambiente. Eles não têm que fazer o processo de adaptação, né? Quem se adapta, né, quem faz a adequação linguística é o brasileiro, é o angolano, é o moçambicano, é o cabo-verdiano, é quem foi tomado pelos portugueses, quem foi colônia dos portugueses. E a gente precisa, sim, se reconhecer. Se o que a gente já tem em linguística já estivesse... não disponível, mas se já fosse reconhecido socialmente, a gente já teria um grande caminho para dizer para a sociedade estar dizendo que, olha, nossa língua é diferente do português europeu. É engraçado que ninguém diz que o inglês britânico é igual ao inglês americano. Ninguém faz essa acepção. Exatamente. Tem lá as suas coisas semelhantes, mas cada um se reconhece. Olha, eu estou falando inglês britânico, eu estou falando inglês americano. Cada um se reconhece. E aquela brincadeira que eu fiz num dos slides aí, dizendo, duvido que uma criança estadunidense, para aprender norma padrão, vá aprender a norma padrão lá da Lilibet, duvido que ela faça isso, eu posso pensar a mesma coisa aqui no Brasil. Por que a gente precisa chegar na sala de aula e ensinar uma língua estrangeira? Se os próprios portugueses reconhecem que a nossa língua não é igual a deles, eles de fato reconhecem. Eles falavam assim para mim, vocês falam uma língua muito, muito esquisita, né? Isso faz parte da nossa realidade. Como é que a gente vai conviver com isso dentro da sala? Fala, Isabela. Tá. Não, era só para chamar a atenção também que não é somente uma questão de variação linguística, né? Que a gente tem uma questão também que permaneceria, ainda que a gente, né, assumisse que a nossa língua é a língua brasileira, né? Ou português brasileiro, porque também é possível, né? Que a gente chame de português brasileiro. E que a gente ainda teria algumas questões aí na educação, né? Porque aí também tem uma questão de modalidade oral e modalidade escrita, e a modalidade escrita precisa de algumas coisas que não são, né? A língua escrita, ela precisa de uma padronização que a língua falada não precisa, né? Então, a escola ainda teria alguns papéis, assim, de adaptação que permaneceriam, né? Seria uma tarefa um pouco mais fácil, mas não que a gente não tivesse alguma tarefa ainda, né? Tanto que, né, a variação existe, né, no latim, né? O Appendix Prob está aí para provar, né? Na França existe, né? O inglês na Inglaterra também eles vão para a escola, e o inglês aprendido na escola é diferente do inglês falado, né? Então a gente tem ainda assim a gente vai continuar permanecendo, né, com as nossas variações, ainda mais que o Brasil, né, se comparado com tamanho, variedade regional, não sei o quê, né, muitas línguas aí faladas, né, línguas de fronteiras e, enfim, né, tudo isso que era só para chamar a atenção para o fato de que mesmo que a gente assumisse, né, as nossas características de português brasileiro, a gente ainda teria o desafio da língua falada e língua escrita, né, que são modalidades diferentes. Sim. E aí, pessoal? Fala, Melissa. Só a conversa me fez pensar numa coisa que aconteceu quando eu estava em aula, uma vez, só um conto bobinho, mas eu dou aula num cursinho e costumo dar uma introdução sobre a língua, assim, então qual é a história do português, onde é que veio, como é que chegou aqui, que povos falam português ao redor do mundo, e comento sempre com eles que o nosso português está muito distante do português de Portugal. Eu comento com eles que os exemplos que eu trago são de português do Brasil. Eu uso o PB para eles criarem um pouco essa ideia de que a gente tem uma língua diferente, né? E a gente não precisa seguir o que está lá não é melhor do que aqui, nem pior, nem nada disso. E mostrei um videozinho uma vez, teve toda aquela coisa. Aí uma aluna perguntou da gramática e comentei que a gramática vinha de português de Portugal, isso foi importado para cá, de certa forma, obrigado a ser usado, a gente é obrigado a usar isso.
E aí ela falou, tá, então a gente tem que usar a língua deles, tem que usar a gramática deles, né? O pessoal ficou indignado em saber que a gente é dominado até nisso. E aí ela falou, eu queria estar falando no Tupi, porque com certeza ia ser muito mais fácil vir daqui. Então, eu acho que é importante trazer essa consciência, assim, para quem está começando agora, assim, a estudar, né? Para quem está começando a criar esse senso crítico, acho que tem que apostar nesse pessoal. Acho que você usou uma palavra perfeita, é a consciência. A consciência da língua que tem, porque isso é marca de identidade, isso nos singulariza. Não é o sotaque, simplesmente o sotaque. É muito mais do que um sotaque, é muito mais do que eles falarem numa prosódia diferente da nossa. Né, que aí a prosódia deles mudou lá no século XIX, e é essa prosódia que faz a eles serem mais ênclise, é essa ênclise que está lá ligada à mudança de V2 deles, que passa a ter um sujeito nulo maior, que passa a ter SV, e que nada disso aconteceu aqui. Então, se a gente parar para pensar, o nosso português brasileiro é muito mais parecido com a língua de Camões do que o português europeu deles, né, o português europeu moderno. E essa consciência, tem gente que, eu nunca testei, mas tem gente que diz que se você for contar a métrica dos Lusíadas, você só consegue encontrar versos decassílabos se você falar como um brasileiro. Se você falar como um europeu, como um português, você não vai encontrar ali versos decassílabos, nem aqui nem na China, por conta das vogais que eles comem todas. Sem nem fazer isso para contar. Eu também não sei, não. Duas caras de pau. Eu acho que a palavra-chave é a identidade mesmo. Porque você vê que os adolescentes não reconhecem a língua portuguesa que eles estão estudando, né? Eles não se enxergam ali. Essa língua não é a minha. E isso é fundamental. Né? E é daí que a gente ouve... O português brasileiro, o que for o nome, né? Mas não é a língua que a gente está usando aqui. Sim, e daí que a gente chega na sala e ouve "eu não sei falar português". É a frase que você mais ouve na sala. Eu não sei falar. Aí eu viro para ele e falo assim, mas cara pálida, você está falando o quê comigo? Inglês, francês, italiano, espanhol. Eu acho que eu estou entendendo um português aqui. O seu português, o nosso português. Aí eles riem. E aí, gente? Ficou claro para todo mundo a questão do trabalho para a semana que vem? Não sei se estava todo mundo aqui na hora que a gente falou, se entrou gente depois. Entrou gente depois, Isabela? Se entrou uma pessoa. Acho que a Daniela está dizendo aí que ficou claro. A Luísa Maia entrou depois. Então, vamos lá. A ideia é que vocês proponham um exercício e uma atividade prática envolvendo algum conceito linguístico que possa ser trabalhado do 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio, ou seja, você pode escolher o conteúdo de qualquer uma das séries, e você elabora essa atividade e esse exercício embasando a proposta na teoria gerativa. Então, você não precisa dizer para o aluno que você está criando uma atividade dentro da teoria gerativa, mas você, enquanto professor, sabe que ao construir o seu enunciado, sabe que ao construir a sua proposta de atividade, você estará utilizando, no fundo, a teoria gerativa. E a outra coisa que a gente falou no começo é que a gente vai mandar para vocês também um formulário para vocês